Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então esta foto aqui é mais um dos ativos da empresa que a gente vai considerar hoje, né? CEMIG, tanto a parte de geração, transmissão e distribuição, também levando em conta diversos outros tipos de distribuição, também atuando no mercado livre de energia, enfim, essa é uma foto, essa é outra, empresa com excelentes ativos e capacidade instalada. Você tem CEMIG em carteira? Aproveitou alguns momentos de queda? Bom, a gente vai falar um pouco sobre ela agora. A gente pode observar que a CEMIG ainda está abaixo do seu preço-alvo por parte dos analistas, consenso 11 analistas, média do mercado de preço R$ 13,68. Cotação atual 12,08, mesmo subindo aí cerca de 1% desde a última cotação. Podemos observar que ela vem aqui de uma margem de R$ 10,80, tentando voltar aqui para os seus bons preços, que já chegou aí nos 13, 13,50, né? A gente sabe que a CEMIG é uma excelente pagadora de dividendos, o que um pouco torce o nariz de alguns investidores é que, por exemplo, ela anuncia em 2023 e vai pagar lá em 2024. Ela anuncia em 2024 e vai pagar lá em 2025. Fato é que ela não interrompe os seus pagamentos já há um bom tempo, ela sempre paga de forma recorrente e é uma excelente empresa do ponto de vista de valuation e também de lucro por ação. Fato é que a gente pode observar que, frente a outros pares, até bem correlacionados, como por exemplo Copel e Eletrobras, ela é uma empresa bem descontada e que traz sempre bons lucros. Aqui um pouco a gente pode ver o leque da projeção por parte dos analistas, onde grande parte deles, né, vamos falar aqui pelo menos um consenso, um aumento expressivo de 13% no médio e curto prazo, alguns colocando um aumento de 32% e também outros colocando até uma margem de desconto de aproximadamente 2%. Eles estão aqui colocando, na sua maioria, uma recomendação de compra e alguns também compra forte. O que você tem feito? Você tem esperado, né? Vai esperar aqui um pouco mais a questão da CEMIG, sobretudo alguns assuntos e ruídos sobre a federalização, ou seja, passar do Estado para a União para poder abater as dívidas, ou você tem aproveitado esta oportunidade e tem enchido o seu carrinho? O que você tem feito? Bom, eu até separei alguns pontos interessantes na apresentação da CEMIG, lembrando que ela apresenta os resultados do quarto trimestre, dia 21 de março. Então, daqui umas 2 semanas e meia, a gente já consegue ver aí os resultados do quarto trimestre consolidado. Mas o que a gente pode mencionar são alguns pontos interessantes. Por exemplo, sucesso no leilão aqui, né? Tanto de PCHs quanto CGHs. 100 milhões para alienação de 15 usinas, um plano de parceria, né? E também compra de longo prazo, EBITDA de 2 bilhões, empresa bilionária com alta geração de caixa. Lucro líquido bilionário subiu 20% de trimestre a trimestre. Conclusão de outras usinas, como por exemplo Baguari, 421 milhões. Então a empresa está adicionando novos ativos. Falando também em alienação, né, como se fosse aqui um sistema consorciado, né, em geração distribuída, a CEMIG aqui, ela também faz algumas concessões e alienação na ordem de 15 usinas, teve seu contrato vencedor, são 12 ativos da CEMIG Geração e Transmissão e 3 ativos da Horizontes Energia. E até interessante ver essas outras subsidiárias, porque recentemente saiu alguns noticiários sobre a conclusão de venda das hidrelétricas, aqui venda de 15 hidrelétricas por 100 milhões, consolidando aí a apresentação da Horizonte aqui, conforme a gente pode ver na apresentação. Então, se por um lado existe um rumor de federalização, por um outro lado há um enxugamento e desalavancagem da empresa com vendas de ativos. Fato é que algumas casas até já se antecipou o fato, colocando recomendação tanto para a CEMIG quanto para a Auren Energia, né? E alguns outros noticiários também falando sobre esta venda, trazendo mais dinheiro para o caixa da empresa. Conclusão de processos de alienação, 421 milhões. É sempre muito dinheiro que gira aqui em CEMIG, então ela sabe que fazer bons projetos, projetos longevos, né, projetos de longa duração, vai trazer uma margem, né, e também uma receita futura bem previsível.
Parte de distribuição, lembrando que a CEMIG atua também na distribuição, ordem de 2 bilhões, parte de transmissão 123 milhões e parte de geração 580 milhões. Isso daqui é a execução dos programas de investimento. A gente pode observar que ela vem investindo mais aqui na questão da distribuição. Lembrando que ela faz de ponta a ponta, geração, transmite energia, distribui também. Tá? Alguns outros planejamentos, a gente pode observar que grande parte desses planejamentos realmente se consola aqui, né, ou se conforta em distribuição. É quase que concorrendo com uma CPFL, por exemplo. Também a parte de geração é importante para ela, concorrendo aí, por exemplo, com uma Auren Energia, vamos colocar assim. Parte de transmissão é um pouquinho só do total de investimento, aqui mais uma Taesa, uma TRPL, e também parte de gás e geração distribuída, que é muito importante para ela. O gás é muito importante também, apesar do investimento aqui não tão expressivo, mas traz muita receita, tá? E aqui a gente pode observar como que ela vem se aumentando o seu nível de investimento ano após ano e trimestre após trimestre. Expansão da geração, projeto 100% renovável. Quem disse que ela depende só de hidrelétricas? Não, ela também tem aqui parques solares, conforme a gente pode observar, um investimento na ordem de 500 milhões em Montes Claros, Minas Gerais. Aqui com uma capacidade de 100 megawatts de produção. E também Três Marias, 88 megawatts de produção, com capex de 400 milhões. E os resultados trimestrais, aqui ela até que divide, né? Ó, tem a CEMIG-H, a D e a GT, né? Então aqui, parte dos consolidados, o EBITDA de quase 2 bilhões, na H, na D, né, que seria aqui apenas a distribuição, colocou alguns relatórios de perda de oportunidades e EBITDA, caiu um pouquinho, e no geração distribuída, aqui que teve também um bom sobressalto. É interessante, o que eu acho interessante da CEMIG é essa diversificação de portfólio dentro de um único setor, né? Dentro do setor de energia, ela tem uma diversificação, tanto geração, transmissão e distribuição. É claro que a transmissão, conforme o Barsi diz, ele sempre é a melhor fatia do bolo, né? Mas, por exemplo, se você tem algum índice regulatório, como IPCA, muitas debêntures lançadas, a transmissão, como está acontecendo com a Taesa e um pouco também com o TRPL, ela pode sofrer um pouco a oscilação do mercado com base nos índices inflacionários. Quando você tem uma empresa como a CEMIG, ela consegue fazer tipo de um hedge, um seguro, né, que pode poupar quando você tem a parte de geração e distribuição, porque enquanto que esses são pressionados pela inflação, esses outros são alavancados. Então, de repente, aqui ele pode até fazer... É por isso que as cotações da CEMIG pouco muda de ordem. Desde quando eu comecei, ou é R$ 10 ou é R$ 12. Trabalha sempre dentro desse canal. Por quê? Porque basicamente um vai compensando o outro e você tem aqui né, uma comodidade, um beta bem menor aqui da parte de CEMIG. Isso que é interessante. Outra coisa também que eu queria mostrar aqui para vocês é um pouco aqui da nossa parte de valuation. Quando a gente observa, ela já vem subindo 27%. Boa parte desse crescimento é por causa de alguns rumores que a gente pôde observar. Parte de dividendos, olha, 8%, isso é excelente, pagando praticamente R$ 1 por ação. A máxima 12,81, está indo buscar esta máxima, e uma mínima de 9,44. Veja que você não tem tanta diferença assim, né? O beta não é tão acentuado em CEMIG, ok? Fala para nós aí, só para a gente poder catalogar aqui na nossa comunidade, qual que é o seu preço médio em CEMIG? Eu tenho certeza que vai destoar pouco aí do pessoal, né? Dificilmente vai ter um que pagou 9,40 e outro que pagou 12,80, né? Vai ser bem mediano aí os valores, né? Mas só para a gente experimentar. Ela tem uma excelente liquidez diária, integra o índice do Ibov, né, quase que 1%. Muitos índices podem comprar CEMIG para compor o benchmark, isso também é importante. E outra coisa, você comprar hoje, você vai pagar um pequeno ágio em CEMIG, até por conta, né, que ela é geração, transmissão e distribuição, você vai pagar toda a composição aqui desses três setores. O PL é muito baixo da CEMIG, né, o preço-lucro. Tanto é que o LPA, que é quase que o sentido contrário do PL, é 3,4. Significa o quê? Que a empresa dá muito lucro e ela está bem descontada em relação ao seu preço-lucro, tá vendo? E o mercado não é bobo, né? Então, se você tem um gráfico aqui que o lucro está lá no alto e o preço está aqui, com certeza o preço vai seguir o lucro. Isso é lógico e definitivo. Outra coisa que me alegra muito em CEMIG é isso daqui, olha, veja que o endividamento é baixo e a margem bruta para a margem líquida é bem próximo. Significa que a CEMIG não repassa, né, o índice de
inoperância, ou como que a gente pode colocar aqui, né? É como se fosse aqui um índice de incompetência que a empresa tem, ela não repassa, porque quando você compra um produto, né, o produto está muito caro, grande parte desse valor agregado, em muitos casos, tá, pode ser um índice de incompetência, ou seja, como uma empresa não tem tecnologia, não tem formação dedicada específica, não tem facilidade nos seus processos, ela precisa o tempo a mais que ela demora para te entregar um serviço, ela precisa reverter isso daqui na forma de mais dinheiro. Então, quando a gente observa uma empresa que tem margem bruta muito próxima da margem líquida, significa que o índice de incompetência é extremamente baixo. Tá vendo que não tem muita perda entre margem bruta e margem líquida? Significa eficiência operacional, se eu tiver que resumir tudo isso. Uma empresa com excelente eficiência operacional. Haja visto que o ROI e o ROIC, um é mais de 20%, quase 30%, e o outro é quase 20%. Tá vendo? Outra coisa também que me chama a atenção, os lucros são crescentes. Aqui, ó, mais um indicativo de eficiência operacional. A margem de incompetência extremamente baixa, o crescimento de receita muito bom, e aqui ó, é uma ação extremamente baixa a sua especulação. Olha para você tanto tomar quanto doar ações para aluguel, né, para venda descoberta, né, ó, tá vendo? Extremamente baixo, ou seja, não tem especulação no papel, ninguém está pressionando. Esse é o ponto que alguns torcem o nariz. Apesar de pagar junho e dezembro, se ela anuncia agora, ela paga lá em 2025. Por exemplo, você pode ver aqui, ó, anunciou em 12 de 23, vai pagar em mês 6 de 24, tá vendo? Anunciou em 25 do mês 9 de 23, vai pagar em 6 de 24, né? Tá vendo? Tem quase 10, 11, 12 meses, aqui 6 meses, ela demora muito para pagar os dividendos. Porém, os dividendos são sempre regulares. Quando a gente pega aqui os últimos 5 anos, ó, parece um fundo imobiliário, né? E outra coisa, quando eu paro o mouse aqui, ó, ele pega uma média de 1,20. Olha só o preço justo aqui que daria. Vamos pegar aqui, né? Ó, pegar 1,20, né? Ó, 1,20 dividido por 0,06, R$ 20 ela poderia custar. Quanto que ela está custando aqui? Ó? A gente pegar a cotação atual, R$ 20 para 12, né? Então tem uma excelente, um upside aqui, né, de quase 60%, vamos colocar assim, né? Quase 60, até um pouco mais de 60%, né? 50% daria 6 a mais, que iria para 18, né? Então 60% mais ou menos para chegar em R$ 20. E só para fechar, vamos ver qual que seria o valor justo aqui na nossa planilha do clube de membros, né? Das ações baratas. Então, se você quiser fazer parte aí do nosso clube de membros, não só esse, muitos outros materiais e prioridade nas respostas. Vamos pegar aqui, Ctrl F. Vamos ver se CEMIG está caro ou barata de acordo com os pais do valuation. CEMIG, vamos pegar 4, CEMIG 4. Olha, para os dois aqui está realmente barata. Para eles, tanto para a Greenblatt, com a Magic Formula, quanto para Benjamin Graham, o valor justo seria R$ 27,00, barata para os dois, porque o ROI é quase 30%, preço-valor patrimonial praticamente 1, PL extremamente baixo, com bom dividendo. Hoje cotado perto dos R$ 12, podendo chegar a 27. Se você quiser esta planilha e muitos outros materiais, R$ 4,99, pode cancelar quanto quiser, venha fazer parte do nosso clube de membros aí, ok? Muito bem. Pessoal, você investe em CEMIG? Gosta do case? O que está fazendo? Está esperando? Vai investir? E se você também gostou do vídeo, por favor, dê aquele like e também se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado, tchau, tchau.